Tô sempre esse negócio tá gravando. Olá, pessoas. Você que tá aqui chegando no meu canal. De verdade, agora um canal, né, no YouTube. Eu decidi trazer esses vídeos, esses conteúdos pra cá porque eu me sinto extremamente limitada no Instagram. Mas aqui no YouTube eu sinto que a gente tem uma liberdade, né, pra se delongar um pouco mais, pra relaxar um pouco mais, pra dizer sem ter aquela coisa de precisar falar em 1 minuto e meio, de ser acelerado. E a minha fala ela não é nada sucinta. Eu tive, né, desde o início, quando eu tentei trazer esse canal, e hoje é o episódio piloto. Antes eu achava super coincidência as séries começarem com. Todas as séries começarem com um episódio chamado piloto. Eu falava, gente, mas não é possível, né? Um negócio estranho. Aí depois eu descobri que se chamava sempre o primeiro episódio, né? O piloto. Então esse é o piloto. O episódio piloto daqui. E aqui nesse episódio piloto, eu quero falar um pouco. Deixa eu ver esse negócio aqui como se der. Um pouco sobre mim. Sobre quem é essa pessoa que vos fala, né? Para quem tem acompanhado recentemente no Instagram, eu fiz um rebranding, né? Então, por favor, quem me conhecia como Karen, agora eu já me decidi o nome que eu vou usar, que eu me apresento, que será meu nome artístico, que será Bianca. Eu decidi isso porque é um nome que carrega a minha essência, né? Minha mãe, segundo minha mãe me conta, eu sempre fui Bianca, e aí de última hora meu pai resolveu colocar o nome Karen. E aí eu sempre vivi a vida nessas dualidades, como me apresentar para as pessoas, sempre assim, aí fui para colégio da polícia, depois fui para colégio militar, e aí todos esses lugares eram nome de guerra novo, né? Então eu fui muito, alguns me conhecem como Leda, que é um dos meus nomes de guerra, outros como Bianca, e aí sempre ficava nessa dúvida, me apresentar como Karen ou como Bianca. E eu percebi que fazia mais sentido manter o Bianca e fazer eu me conectar mais com quem eu era, Bianca Nunes, né? Nunes, no sobrenome materno, que eu carrego aí com muito amor no coração. Inclusive, gente, eu mentia pra algumas pessoas. Eu achava que era mentira, que o Nunes Filho era meu parente, mas eu descobri recentemente que ele é realmente o meu Nunes, é o mesmo Nunes Filho. Ele é primo da minha avó. Era verídica. Ainda vou investigar trazer essas histórias aqui, mas é verídica. E aí, venho de uma família, assim, de muitas pessoas que trabalharam duro. A família da minha mãe veio do interior. Meus avós são ribeirinhos. E aí tem muito forte comigo tudo isso. Eu comecei a produzir conteúdo na internet por volta de 2015, mais ou menos. Na tentativa alguma. Fui, voltei, comecei e parei muitas vezes. Porque ainda é uma questão para mim, a questão da exposição. Já tive muitas questões, assim, bem complicadas, crimes mesmo cibernéticos. E aí é uma coisa que eu ainda estou desconstruindo, né? Ainda estou curando dentro de mim, né? Depois de alguns anos de terapia, muitos processos internos e tudo mais, a exposição ainda era uma questão para mim. Mas hoje eu vejo que expor o que eu penso, falar sobre como eu me sinto, é minha maior cura. Não teria por que eu me calar. Não teria por que eu esconder isso que pede para sair de dentro de mim. E aí por isso eu decidi, né, realmente voltar a fazer conteúdo, mas aqui no YouTube também, onde a gente tem essa maior liberdade de fala. E aí, quem sou eu, né? Eu sou essa pessoa. Eu tô aí nessa angústia interna de tentar me definir enquanto pessoa. Porque eu acho que nós somos muito mais do que os papéis que a gente ocupa, e eu ocupo papéis, assim, muito, que eu me identifiquei muito demais com eles, assim, num nível de não... Dá uma angústia em me definir apenas como uma coisa, assim, eu tive uma angústia em me encaixotar, em me cristalizar numa coisa, porque eu sempre fui muito mutável, minha pele por si só já diz isso, eu sempre fui muito mutável. E essa coisa de tentar me aprisionar em papéis, em caixinhas, é uma coisa que realmente não me agrada.
Então, quando eu penso na minha forma de ser mãe, eu penso que eu quero ser uma mãe do jeito que eu quero ser, do jeito que eu acredito que tem que ser, e não da forma como as pessoas esperam que eu seja. Quando eu penso que eu sou uma esposa, eu sei que eu quero ser uma esposa do jeito que eu quero ser, do jeito que eu acho que devo ser, e não do jeito que a sociedade espera que eu seja. E faço isso, busco levar isso para todos os papéis que eu tenho exercido até agora. E no meio disso tudo, tenho tentado descobrir quem que eu sou para além de todos os papéis que eu exerço. Eu sou mãe de 3 crianças, eu sou uma estudante de direito. Antes eu tinha certeza que eu queria ser juíza, agora eu já não sei. Assim, eu pretendo realmente seguir dentro da justiça restaurativa, que foi a que eu escolhi. E aí vão ter tópicos separados, e capítulo vai ser separado, porque eu não tô falar todo mundo de só. Mas dentro dessa busca por quem eu sou, sempre muito atravessada por questões de beleza, por questões de autoestima, por conta do vitiligo. É uma coisa que é uma luta que literalmente eu carrego na pele, não tem como se desvencilhar da minha imagem, porque me definiu, me define muito enquanto pessoa mutável, enquanto pessoa que as pessoas têm uma visão. As pessoas já carregam um estigma, as pessoas carregam um julgamento acerca disso, né, dessa condição. Eu não gosto de chamar de doença porque eu acho que carrega um estigma muito forte, né? É uma condição que eu não acho que me limite hoje em dia. Eu acho que por muito tempo me limitou, mas hoje eu vejo como algo que pode me expandir de uma forma assim tão bonita. E eu digo que muitas pessoas, né, falam bem assim, hoje existe uma romantização de doença. Não é uma romantização de uma doença, é uma aceitação radical da minha condição de pessoa com vitiligo. Não vou mudar, isso não vai mudar, vitiligo não tem cura. E quando a gente vem pra internet para trazer essa imagem de aceitação, de amor, de ter carinho mesmo com a gente, mesmo a gente, uns comentários assim que a gente vê que eu preciso lembrar que isso fala mais sobre a pessoa do que sobre mim, porque me dá uma chateação, sabe? Não por mim, porque eu sou uma pessoa muito tranquila em relação à minha aparência de verdade. Mas eu penso em pessoas que ainda estão num processo assim, que tem vergonha de sair de casa, que tem vergonha de se mostrar na internet, que tem vergonha de usar uma roupa que mostra o vitiligo, justamente por pessoas que têm esses comentários, sabe? Então eu fico triste em pensar nessas crianças, nessas pessoas que ainda nessa balam com esse tipo de coisa, não por mim. Mas eu também gosto de usar minha voz para falar sobre como isso me afetou, para dizer que eu entendi que eu não posso depender da opinião dos outros, porque assim como algumas pessoas acham bonito, outras pessoas acham feio, assim como hoje tá na moda, amanhã alguém pode abominar, e aí eu não posso depender disso pra gostar de mim mesma. Eu não posso depender do que as outras pessoas, de como as outras pessoas me veem. E isso não quer dizer que eu vou me acomodar nesse lugar que eu tô e não buscar ser uma pessoa melhor, melhorar o meu corpo, ter uma relação melhor com o meu corpo, mas isso parte de um lugar de autocuidado, não de cobrança de externa, não de uma pressão para ser uma coisa, sabe, aquela coisa que aprisiona a gente. E eu acho que ter tido desde cedo muitas questões assim relacionadas à autoestima me fazem assim querer muito, muito, muito quebrar algumas coisas. Eu sei que eu sou ainda, né, uma pessoa muito padrão, dentro de muitas aspas aí, né, porque eu acho que não existe um padrão. Mas eu acho que existe isso que nos une. Existe isso que nos une, que é essa questão da pressão. E eu busco sempre levar a ideia de que cada um tem a sua beleza, assim, de verdade. Para além desses papos de coach, tem gente que não gosta de autoajuda, eu amo livro de autoajuda, tá? Mas para muito além desses papos, é realmente as pessoas conseguirem desconectar um pouco dessa fantasia que as redes sociais criam de que existe um nariz perfeito, de que existe uma bunda perfeita, de que existe uma barriga perfeita, e não existe. Tudo isso é enfiado na nossa goela para nos vender coisas, né? E se a gente não tá muito atento, a gente cai nessas armadilhas. E eu tenho filhos, eu tenho uma filha super vaidosa. Então todas essas coisas, elas me atravessam muito. E, enfim, eu vim também pra internet com esse intuito de. Eu vim pra cá com o intuito de falar sobre isso, mas também em falar para além disso, né? Porque eu me vejo como alguém que
Meu Deus, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sempre fui passeando por muitos temas, muitos estudos ao longo da minha vida. É, eu sempre fui muito curiosa, né? E curiosa, assim, no sentido de entender a essência da vida, alguma coisa, sabe, para além do que as pessoas estavam dizendo, porque eu sentia que tinha muito mais do que isso. E aí, quando eu comecei a me dedicar realmente a ler livros que faziam eu achar que eu estava entendendo um pouco mais sobre a vida, eu fui querendo encontrar um lugar no mundo, encontrar, assim, saber o que, é que a gente tá fazendo aqui, sabe? Porque eu não acho que a gente realmente tá aqui à toa. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a gente tá aqui à toa, eu não acredito que os encontros acontecem à toa, eu não acredito que quem estiver vendo isso vai estar vendo isso por acaso. E já aconteceram inúmeros encontros aqui maravilhosos na minha vida por causa da internet. Se hoje eu consigo falar sobre isso tranquilamente, foi porque lá em 2015, quando ninguém falava sobre vitiligo na internet praticamente, eu fui conseguindo encontrar pessoas parecidas comigo, eu fui conseguindo encontrar pessoas que não só com vitiligo, mas com inúmeras outras condições que as tornavam diferentes, né? Conheci aqui na internet, conheci modelos com síndrome de Down, pessoalmente conheci modelos de inúmeras características diferentes, assim, realmente estar numa pauta que é considerada uma pauta de diversidade, permitiu que eu tivesse contato com muitas pessoas, assim, e muito diferentes de mim, muito diferentes do que a sociedade entende como um padrão, muito diferente do que a gente vê representado nas revistas, do que a gente vê representado nos comerciais, e eu acho que ainda é uma questão muito grande que as marcas precisam ter essa responsabilidade de fazer com que as pessoas reais se vejam, né? Eu acho que a internet permitiu que eu tivesse essas inspirações, né? Tem pessoas que eu conheci aqui na internet que fizeram trabalhos incríveis para marcas gigantescas, para artistas, né? Clipes, filmes, comerciais, e é muito legal, assim, quando acontece de ter alguém com vitiligo estampado em algum lugar, sempre vem alguém me mostrar trabalho, sempre tem alguém que lembra de mim e me manda, e eu também ouço muitas histórias, né, de pessoas que me contam relatos de pessoas que têm vitiligo, que tinham vitiligo e não conseguiram superar isso, que passaram uma vida inteira sem conseguir superar. Casos de, infelizmente, de pessoas que chegaram no limite por causa disso. Então é uma pauta muito séria, uma coisa que a gente tem que falar sobre, né? E para além do vitiligo mesmo, eu acho que para essa questão das nossas relações, de como a gente ainda se vê muito refém do olhar do outro nessa era, sabe? Nessa era de redes sociais, onde a gente se compara o tempo inteiro, onde é um bombardeamento o tempo inteiro de coisas, onde de vidas que você não conhece profundamente, de pessoas que você não conhece profundamente, de pessoas que é muito fácil você admirar porque você não conhece a pessoa como um todo. É muito fácil você se encantar porque você só conhece o lado bonito, o lado aceitável, o lado instagramável daquela pessoa. Então, são muitas camadas. E nesse canal eu quero trazer um pouco de como foram esses trabalhos para mim, de onde que esses trabalhos tocaram, e um pouco da minha vida, né? Sou mãe de 3 crianças. Eu tenho 27 anos, sou mãe de 3 crianças e apesar da minha pouca idade, eu sinto que eu vivi, assim, muitas coisas. Eu sei que eu ainda vou viver muita coisa, assim, mas eu realmente sinto que o meu trabalho, ele não se resume a foto bonita no Instagram. Eu realmente entendo que a gente tá aqui nessa vida, né? A gente tá aqui vivendo em comunidade, em rede, em família, em sociedade, porque a gente realmente tem uma responsabilidade social, né? E aí eu tenho buscado encontrar a minha, né? Tenho buscado encontrar a minha e, na verdade, tudo que eu fiz na minha vida, né, girou muito em torno dessa questão da minha tentativa de assumir essa responsabilidade, né, de entender qual era o meu talento e usar isso a serviço de alguma coisa maior do que eu.
A escolha da minha carreira jurídica foi por causa disso, por conta das injustiças que eu sofri. O que eu ensino para os meus filhos sempre é com muito, assim, uma tentativa muito de mostrar para eles que eles respeitem uns outros, de que eles respeitem eles mesmos, de que eles sejam livres, livres até de mim. E é isso. Eu tenho, assim, buscado me conectar mais com pessoas que eu sinto que estão preparadas, sabe? Que estão preparadas para se relacionar para além do raso. E eu acho que é um pouco, assim, essa proposta que eu acho que essa vinda para o YouTube também vem com essa vontade de aprofundar essas coisas. Aprofundar e aí ver o que vai sair disso e me conectar com as pessoas que se identificam, de colocar isso pro mundo, sabe? De me colocar pro mundo e é isso. Realmente confiar que existe um mundo muito maior, né? Para além do que eu já conheci até agora. E aí eu sei disso e eu sei disso e eu realmente estou conectada, estou buscando entrar assim, realmente em alinhamento com isso, né? Buscando realmente parcerias que façam sentido, trabalhos que façam sentido dentro do que eu acredito. E vou trazer muito sobre isso, minha perspectiva sobre a vida, minha perspectiva sobre as coisas que eu acredito, histórias das pessoas e um pouco da minha visão de mundo, músicas, porque sou artista, isso define muito do que eu sou, mesmo assim, do ser profundo para além das casquinhas e das caixinhas. Então aqui vocês vão encontrar reflexões sobre a maternidade, reflexões sobre beleza, né? O que é beleza, a nossa beleza, a minha beleza, beleza, nossa beleza única, real e a busca de fazer acontecer aí que realmente isso chegue, essa mensagem chegue para mais pessoas e que eu possa de alguma forma influenciar uma pessoa que seja a se olhar com mais carinho. Eu acho que as principais coisas que vêm para nossa vida, elas vêm através da gente. E eu tô me permitindo colocar esses projetos no mundo, aqui tanto no canal do YouTube quanto no Instagram, e aí eu vou começar a trazer um pouco mais disso pra cá. É isso. Todo esse processo, todos esses anos, eu conheci pessoas incríveis. Assim, meu repertório de gente boa, de gente maravilhosa foi só aumentando. E eu fui entendendo o quanto que é importante, né, manter essa rede de pessoas que me lembram de como é ser uma pessoa real, uma pessoa de verdade. Para além da performance, para além do que de ser produtivo, que as redes sociais cobram, que a vida cobra o tempo inteiro, sabe? E nesse processo de entendimento, de construção de tudo que eu sou e o futuro que eu quero chegar. Nesse processo de conhecer tantas pessoas e de ver a importância dessas pessoas na minha vida, eu me vi também sendo canal disso para outras pessoas, né? Eu vi meninas mais novas chegando comigo, me perguntando sobre o mundo da moda, e eu vi assim, uma pessoa sendo uma pessoa que não incentiva, por exemplo, uma competição, num casting, sabe? Quando eu vou num casting, que é uma seletiva de modelos, né? Pra quem não sabe. Quando tem aquelas seletivas lá de modelos, onde colocam a gente enfileirada e vão escolher quem é a menina perfeita para representar a sua marca. Eu sempre busco deixar esses ambientes leves, eu sempre busco conversar com todo mundo e quebrar essa coisa, sabe? Essa coisa de que a gente precisa competir o tempo inteiro. A gente não precisa competir nada o tempo inteiro. É como, sabe aquela história das flores no jardim? Cada flor tem a sua essência, sabe? E eu venho trazendo também tudo isso e buscando me construir para que eu consiga admirar o meu processo sem diminuir o processo das outras pessoas e que eu possa adubar a minha terra, sabendo que naquele terreno tantas outras pessoas vão poder
ter solo fértil para crescer. E eu quero semear isso aqui, sabe? Eu acho que esse canal é uma semeadura. E eu espero, assim, que realmente essas sementinhas de afeto que eu vou colocar pra cá, elas encontrem solo fértil no coração das pessoas. E é isso. Estou aqui, de coração aberto e pronta pra essa nova fase. Convidando você, que está aí do outro lado da telinha, a ficar me acompanhando. E é novo, é tudo muito novo, tudo muito novo. Mas eu tenho muita fé que existe um propósito. Existe um propósito. E é isso. Beijos. Até a próxima, galerinha, neste mesmo bate-canal. Se inscreve aí, dá um like, faz um comentário, alguma coisa. Vamos apoiando, vamos apoiando. Beijo.